Hoje eu quero compartilhar com vocês um caso de consultório sobre insônia, para vocês verem que hoje esse problema que muitas pessoas têm, muitas vezes ele aconteceu lá na infância, era algo tão pequenininho, mas dia após dia isso se tornou algo muito grandioso e que hoje em dia nem remédio faz com que essa pessoa durma. Uma pessoa me procurou falando, Ju, olha, o negócio é o seguinte, eu não consigo mais dormir, eu tomo remédio pra dormir e mesmo assim eu fico horas e horas pra pegar no sono e quando eu tô ali dormindo e eu escuto qualquer barulhinho, por menor que seja, eu acabo acordando e aí aquilo vai me dando taquicardia, eu fico desesperada, angustiada, com um sentimento de impotência que eu não sei mais o que eu posso fazer. E aí, gente, a gente conversando, durante a terapia, a gente encontrou a causa raiz, ou seja, o que que era? Quando ela era bem pequenininha, ela relatou que ela costumava ver alguns vultos, ela via algo às vezes se mexendo, enfim, ela sentia muito medo daquilo. E aí, dia após dia, sentindo medo, o pai dela, às vezes, querendo que ela obedecesse, às vezes fazia alguns pequenos barulhinhos com a boca. E aí, quando ela escutava aquele barulhinho, automaticamente ela sentia medo, se paralisava e falava, ah, meu Deus. E com isso, o pai conseguia colocá-la na cama e fazer ela dormir. Mas, às vezes, o pai, não tendo noção do que ele estava programando na mente daquela criança, começou a usar todas as noites aquele barulhinho. E aí o que aconteceu? Ali foi instalada uma programação sobre medo, uma programação que todas as vezes que ela dormisse, ela estava sempre atenta àqueles pequenos barulhinhos, ou seja, ela não conseguia descansar. E isso foi quando ela era bem pequenininha, uns 2, 3 anos. E dia após dia aquele sentimento foi aumentando. Aí depois ela passou por um caso de assalto na casa dela, onde ela escutou pequenos barulhinhos e aí automaticamente reforçou aquela programação que ela tinha. Hoje em dia ela é uma médica, ou seja, nos plantões ela não consegue dormir porque sempre está alerta, sinal, sirene e tal. Então sempre está ali buscando, sempre está atenta. E aí hoje em dia, antes dela veio no consultório e falou assim, eu não aguento mais. E aí o que que a gente fez? A gente foi lá aos 3 anos, reprogramou a mente dela, acolheu aquela criança que precisava ser acolhida, dizendo que estava tudo bem com ela, que ela não precisava ter medo daqueles barulhinhos, ressignificamos esse mais alguns outros eventos e reprogramamos a mente dela, fazendo com que ela volte a dormir sem precisar de remédio, sem precisar ter medo, taquicardia, simplesmente fazer o seu ritual do sono, dormir de uma forma leve, tranquila e no outro dia fazendo com que ela acorde super bem, disposta e pronta para o dia, porque ela também reclamava que ela ficava muito estressada, muito irritada, porque ela não conseguia descansar e estava sempre com baixa energia. Então, gente, para vocês verem que muitas vezes o problema que você tem hoje na fase adulta, que é algo muito grandioso, que às vezes você tem esse sentimento de impotência que você não sabe mais o que fazer, pode ser algo muito pequenininho que foi lá na sua infância, uma pequena programação que foi instalada na sua mente e que dia após dia aquilo foi aumentando e aí hoje em dia você não sabe mais o que fazer com algo que era bem pequenininho antes. Então, gente, se vocês conhecem alguém que tenha problema de insônia e não sabe mais o que fazer, envie esse vídeo para ela.